Sabe aquela sensação de chegar no posto de gasolina e pensar: ai, de novo? Pois é, parece que o preço da gasolina no Brasil só conhece uma direção, para cima. É uma daquelas contas que pesam no bolso toda santa semana. Então, por que isso acontece? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? A pergunta que todo mundo que dirige se faz. É um ciclo que parece não ter fim e que mexe não só com o nosso dinheiro, mas, vamos combinar, com o nosso humor também. A cena é clássica, né? A gente para no posto, olha pra bomba, respira fundo e abastece. Aí, passam uns dias, talvez uma semana, e, surpresa, aquele preço já virou passado, subiu de novo. A grande questão é, por que essa gangorra só parece subir? Aí é que a coisa fica confusa, né? A gente para e pensa, ué, mas espera aí, o Brasil não é um grande produtor de petróleo? A gente não tem a Petrobras? Exato, esse é o pensamento mais lógico do mundo. Se a gente tira o petróleo daqui, do nosso chão, do nosso mar, a gasolina não deveria ser mais barata para a gente? Faz todo sentido perguntar isso. Acontece que a resposta é bem mais complicada do que parece. Então vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Para entender o preço que a gente paga na bomba, a gente precisa primeiro dar uma olhadinha para fora do Brasil, porque no fundo esse é um jogo que acontece no mundo todo. E a peça-chave para entender tudo isso é uma palavrinha, commodity. O petróleo é uma commodity global. O que isso quer dizer na prática? Pensa assim, é como ouro ou café. Não importa onde ele é produzido, o preço dele é definido pelo mercado mundial. É um preço internacional. Isso mesmo o petróleo sendo nosso, extraído aqui da costa brasileira, o preço dele não é made in Brazil. Ele segue a cotação internacional. Então, se acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo que faz o preço subir, o nosso sobe junto, não tem jeito. E para complicar um pouquinho, não é só um fator, são dois. É uma combinação explosiva. Primeiro, o preço do barril de petróleo lá fora. Se ele sobe, o preço base aqui sobe. Ponto. Mas aí entra o segundo jogador, o dólar. Como o petróleo é negociado em dólar no mundo todo, se a nossa moeda, o real, desvaloriza, a gente precisa de mais reais para comprar a mesma coisa. Ou seja, é uma pressão dupla no preço final. É por isso que às vezes o petróleo nem sobe tanto lá fora, mas se o dólar dispara aqui, a gente sente no bolso do mesmo jeito. Beleza? Essa é a parte que vem de fora, mas a história não acaba aí não. Agora, a gente vai acompanhar o caminho que o combustível faz aqui dentro do Brasil mesmo, desde que sai da terra até chegar na bomba do posto. Basicamente, são 3 grandes etapas nessa jornada. A primeira é o refino, que é o processo que pega aquele óleo bruto, o petróleo, e transforma ele na gasolina que a gente conhece. Depois, tem toda a parte de transporte e distribuição, que é um desafio enorme para levar esse combustível para cada canto de um país gigante como o nosso. E por último, mas com certeza não menos importante, vem os impostos. E aí tem imposto federal, imposto estadual, uma fatia considerável. E o pulo do gato é que cada uma dessas etapas vai adicionando um custo. É como se o preço final fosse construído em camadas. Cada passo, do refino à distribuição, coloca um tijolinho a mais nesse muro de custos que a gente encontra na bomba. Ok? Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça e ver como essa conta fecha. Ou melhor, por que ela fecha tão alta pra gente? E olha, falando em frustração, vamos ser sinceros. Se em algum momento você já ficou com raiva olhando o preço da gasolina subir, acho que a gente já tem algo em comum. Então, se isso já aconteceu, aproveita e já deixa uma curtida aí pra gente saber que estamos no mesmo barco. Parte dessa frustração toda vem daquela sensação de que o preço sobe de elevador e desce de escada, na verdade. E isso não é só impressão não, tem uma lógica por trás. Quando o preço do petróleo ou o dólar sobem, o repasse para o consumidor é quase imediato. Agora, quando os preços lá fora caem, a queda aqui dentro pode ser mais lenta, as empresas podem ter estoque comprado no preço antigo, por exemplo, e demoram mais para ajustar o valor na bomba. Então, para resumir a ópera, o preço que a gente paga é uma mistura de tudo isso. A gente pega o preço do petróleo lá no mercado internacional, soma com a variação do dólar, adiciona os custos de refino e de transporte aqui dentro e, por fim, coloca a fatia dos impostos. É uma receita bem complexa. Olha, a ideia aqui não é fazer ninguém gostar do preço, até porque isso é difícil, né? Mas é entender a lógica por trás dele. Porque com informação, a gente para de só sentir raiva e começa a entender o porquê das coisas. No fim das contas, a grande sacada é esta. A gasolina que a gente coloca no tanque do carro não tem a ver só com o dono do posto ou com a Petrobras. O preço dela está ligado à economia do mundo inteiro. Uma decisão tomada lá na Ásia ou um conflito no Oriente Médio pode sim afetar o quanto a gente para abastecer aqui. Então, fica aqui a reflexão.
Da próxima vez que parar para abastecer e olhar para aqueles números girando na bomba, a pergunta é: a gente está só pagando uma conta ou agora a gente finalmente entende o que tem por trás de cada centavo?